Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Stark Educação. Eu sou Reinan Rodrigues e hoje eu vou trazer uma dica bem bacana sobre Power BI, né? Uma situação hipotética, né? Por exemplo, você tem pouco espaço do teu relatório e você quer utilizar uma única aba para apresentar tanto um gráfico, formatos diferentes, né? Um gráfico, uma tabela, só que para não ficar muito poluído, você opta, né, por esconder alguns elementos e só aparecer este elemento com a interação do usuário, né? Então, por exemplo, aqui nós temos inicialmente uma aba toda limpa, né, um visual limpo, e você pode querer ver a visão por tabela, uma visão mais detalhada, né? E aqui você pode querer ver por gráfico, né, uma visão com layout com gráficos, né? E aqui pode ser a quantidade de gráfico que quiser e tudo mais. E você pode deixar assim simplesmente, né, um ou outro, ou você pode deixar totalmente limpo. E é isso que nós vamos aprender agora. Tá? Fica comigo e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Vou criar uma outra aba. Né? Aqui eu utilizei uma base de dados qualquer, tá? De dados abertos aqui do inspeção de navios, né? Mas era uma das bases que eu tinha aqui. Mas você pode colocar qualquer base de dados aí só para o teste mesmo, tá? Então, como é que nós fazemos isso? Primeira coisa, nós vamos adicionar os botões aqui na nossa página. Então, para a gente colocar aqui os botões, a gente coloca inserir, né? Vamos vir aqui na parte de botões, em branco. Vamos aumentar o tamanho aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V novamente. Vamos subir um pouquinho mais. Ok. Aqui nós vamos clicar em estilo. Vamos clicar aqui em texto. Vamos colocar aqui em tabela. Vou aumentar aqui para 12. Vou colocar aqui cor preta. Podemos voltar na parte inicial, página inicial, clicar nesse pincel de formatação e formatar esse outro com o mesmo estilo. Aqui vamos colocar limpar e novamente aqui gráfico. Beleza. Então a primeira parte nós fizemos. Agora nós vamos colocar os elementos aqui. Vamos colocar uma tabela. Vamos escolher os campos aqui por exemplo, a data. Veja que ele aparece assim, né, separado por ano, trimestre, mês. Você pode clicar aqui nessa setinha e colocar aqui para... Nós temos a hierarquia de dados, de datas, né? Mas nós não queremos uma hierarquia. Então a gente pode colocar aqui, clicar nessa opção de cima, que ele vai trazer o mês completo. E aí você pode alterar aqui também clicando em cima do nome, vem aqui na parte de formato, e aí você pode alterar aqui a forma de exibição. Eu deixei o meu aqui, beleza? Aqui agora nós vamos colocar aqui a classificação de risco, né? O mês e o nome do navio. Ok. Já podemos aumentar aqui um pouco o tamanho
das letras para 12. E o cabeçalho das colunas para 14. Monta a tabela. Centraliza. Ok, então o primeiro elemento, a tabela, nós colocamos aqui. Vamos adicionar agora o gráfico, né? Vamos colocar aqui esse gráfico aqui. Podemos colocar o mesmo tamanho aqui da nossa tabela. E aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não quer dizer que esses elementos estão corretos, que eu estou seguindo alguma lógica aqui, tanto nas informações quanto na disposição das informações. Aqui é só para a gente ter alguns elementos, tá? Para a gente fazer o exemplo. Então, não leve em consideração aqui a base de dados em si, enfim. Então, aqui nós podemos colocar classificação, eixo X, nome navio. Vamos trocar aqui. Isso, vamos deixar aqui a classificação do risco aqui no eixo Y. Classificação risco. E aqui total de navios. Nós podemos clicar e colocar contagem distinta. Contagem distinta. Vamos desabilitar o eixo X. Podemos aumentar aqui o eixo Y para 12. Uma cor mais forte. E vamos colocar o rótulo de dados. Aqui os valores a gente coloca aqui 12. E uma cor mais forte também. Ok, primeira parte já está tudo certo, né? Nós colocamos aqui os botões que nós vamos utilizar e colocamos a tabela e o gráfico. Tá? Agora a próxima parte é clicar, deixar nessa parte aqui em branco, né? Clicar aqui na parte em branco, clicar em exibição e aí nós vamos selecionar essas duas opções aqui, indicadores e seleção. Ok. Essa parte de seleção justamente contempla todos os elementos que nós temos aqui na nossa aba, né? Então você vê aqui o total de navios por classificação de risco. Isso aqui é o nosso gráfico, né? Então se eu ocultar, ele vai sair, né? Vai ocultar esse visual da nossa aba. E aqui nós temos a nossa tabela, enfim. E é basicamente isso que nós vamos fazer. Tá? O que nós vamos fazer? Vamos primeiro ocultar tanto o total de navios aqui, o gráfico, quanto a tabela. E nós vamos ter uma visão limpa da nossa aba, deixando apenas os botões. Tá? E aqui eu já tinha criado, mas eu vou apagar aqui, né? Porque é basicamente isso que nós vamos fazer. Ok, voltando aqui, né? Nosso total, nosso gráfico e a nossa tabela estão ocultos. Nós vamos criar um indicador. O indicador ele vai salvar esse estado atual da nossa tela, né? Então, por exemplo, esse indicador que eu vou criar agora é o indicador de limpar a tela. Tá? O botão de limpar que nós vamos utilizar aqui no botão de limpar. Ou seja, quando nós tiver vários elementos na tela, ou o gráfico, ou a tabela, e nós clicar nesse indicador, nesse botão limpar, ele vai retornar para esse estado atual onde não tem nada. Tá? Então, o indicador é uma forma de você salvar o status ali da tela naquele momento. Registrar como se fosse um print. Né? Então, nós vamos clicar aqui nessa parte de indicador. Vai colocar aqui indicador 1. Podemos dar 2 cliques. btn, botão, né? btn limpar. Ok. Aí, agora nós vamos voltar aqui e habilitar a parte da tabela, né? E nós vamos criar um outro indicador, um outro print, um outro status, né? Um outro estado aqui da nossa tela
com a nossa tabela. Então vamos clicar aqui em indicador e colocar btn tabela. E simples assim, pessoal. Vamos agora esconder aqui, né, ocultar a tabela e mostrar o gráfico. E aqui nós vamos clicar em indicador, renomear para btn gráfico. E podemos fechar aqui e fechar aqui também. Bom, agora nós vamos, né, colocar uma ação nesses botões. Então vamos clicar aqui em botão tabela, né, nesse primeiro botão. Ligar a opção aqui, ativar a opção de ação. Vamos na parte de ação do tipo indicador e vamos selecionar aqui btn tabela. Vamos fazer isso nos outros também. Indicador, agora é btn limpar, gráfico, ação. Vamos colocar aqui indicador, btn gráfico. Ok, vamos testar agora. Para você testar aqui no Power BI Desktop, clique segura o Ctrl, né? Segura o Ctrl e clique em cima dos botões. Então, limpar, Ctrl tabela, vai aparecer a visão da tabela, Ctrl gráfico, vai aparecer o gráfico. Tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Tá? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você faz de uma outra forma, enfim. Deixa aqui, comente, compartilhe, curta o vídeo se você gostou. Tá? E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, nos ajudar. A gente está com a meta aí bem bacana de atingir os primeiros 1000 inscritos e eu conto com a tua ajuda. Vamos estar postando sempre aqui conteúdos, dicas relacionado à análise de dados, Power BI, Python, SQL, entre outras dúvidas aí que a nossa audiência quiser e pedir. Deixa aqui nos comentários, tá? O que você achou, alguma dúvida, algum outro conteúdo que você queira ver. Deixa aqui, curta, compartilha e se inscreva. Tchau, tchau, até a próxima.